Vamos falar agora sobre o filme Bob Marley, One Love. Estreou aqui no Brasil no dia 15 de fevereiro. E o filme, na estreia nos Estados Unidos, desbancou aí vários outros filmes baseados aí em biografias de cantores, de artistas, de bandas também. E tem sido um sucesso aí, mas os críticos também têm apontado alguns aspectos importantes aí sobre essa obra. O filme, né, como eu falei, ele foi muito bem sucedido aí no começo, na sua estreia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa semana, só para a gente trazer um pouquinho também informações mais recentes, né? Nessa semana, jovens lá em Pernambuco foram retirados do cinema e agredidos por policiais por estarem supostamente fumando maconha durante a exibição do filme. Além disso, uma mulher também, ela foi presa por racismo, acusada de racismo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas por que que esses temas se tornaram aí notícia e com toda razão? Porque, afinal de contas, são temas que também, de algum modo, tangenciam o filme e a gente, obviamente, vai tocar nesses assuntos aqui. Eles fazem parte do contexto em que a história de Bob Marley se desenvolve. O recorte da história do filme é 1976, quando Bob Marley sofre um atentado, e o filme vai até 1979. Essa opção foi justamente para poder dar conta aí de um período da história do cantor, do artista, sem, de alguma forma, desvalorizar aí momentos tão importantes, como retratar aí tanto uma carreira tão significativa em tão pouco tempo, em 2 horas apenas de filme, né? Então o recorte ficou sendo 1976 até 1979. Após esse atentado que ele sofre na Jamaica, ele sai do país e volta em 1979, já bastante ali consagrado no mundo e também sendo visto quase como um messias ali em seu país, né? A grande estrela jamaicana que coloca aí a Jamaica aí no mapa do século XX. O elenco é formado pelo protagonista, o Kingsley Ben-Adir, que é inglês. A atuação dele é muito elogiada pela boa interpretação, mas para muitos críticos, né, fica aquém do que foi o Bob Marley, soando bastante caricato ali, especialmente nas apresentações musicais. E a verdade é que o ator também parece bonitão demais ali ao longo das 2 horas de filme para o personagem, né? Bem, o roteiro ele mostra, como eu falei, o auge aí da carreira de Bob Marley na década de 1970, especialmente aí ao final da década de 70, onde ele passa a fazer shows internacionais, especialmente na Europa, mas mostra também alguns flashbacks da vida do personagem, algo que vai ajudando a gente a entender diferentes camadas do Bob Marley. O roteiro é avaliado assim pela grande maior parte de críticos como um bom roteiro, porém sem muita ousadia, sem uma linha narrativa que consiga prender ali o público enfim, numa mensagem mais específica a ser transmitida. Eles tentam até colocar os conflitos políticos como um norte ali para o início e o fim do filme, porém isso fica bastante solto, porque realmente o roteiro acaba dando vários saltos, vários pulos de temas em temas, tangenciando vários temas importantes, e obviamente, né, a história é muito desafiadora e o legado do Bob Marley é bastante, com certeza seria bastante desafiador para ser colocado aí em qualquer roteiro, mas o roteiro desse filme ficou bastante a desejar e, obviamente, fica aquela expectativa, né, de quando esse astro aí poderá ser retratado à altura do que ele representa para a história. O filme ele tenta trazer conflitos políticos na Jamaica, também o lançamento do álbum Êxodos, que ocorre nesse período aí descrito, né, apresentado pelo filme. Também a decisão do Bob Marley de fazer uma turnê pela África, algo que para ele é bastante significativo, pois é um retorno ali e também
uma forma de valorização do continente africano, das raízes africanas de grande parte da população jamaicana. Também mostra esse período em que ele se torna conhecido globalmente e uma das grandes vozes pela paz em seu país e no mundo, através da sua filosofia, através da sua música, através do seu estilo de vida, através do ícone que ele se tornou, do mito, da lenda que ele se tornou. A trilha sonora, ela está bastante inserida no roteiro, mas ela acaba gerando, além do entretenimento, uma forte homenagem, é também relaxante e, na minha opinião, bastante inspiradora. Um dos problemas ali do filme é que a maconha, por exemplo, a gente até falou no início, né, é tratada como tabu, eles evitam falar sobre o assunto, sendo que, na verdade, o Bob Marley usava a chamada ganja, né, como eles falavam ali dentro do contexto da religião Rastafari, muito naturalmente nas vigílias feitas pelos Rastafaris, mas o tema ele é citado assim muito brevemente, imagens também, enfim, de cigarros e tal, o tempo todo aparecem no filme, mas eles não tocam no assunto, né? Mostrando quanto o tema ainda é tabu mesmo numa representação de uma cinebiografia como essa. Um destaque aí no filme é para Rita Marley, interpretada pela Lashana Lynch, que é uma grande interpretação, bastante elogiada, e a Rita Marley ainda é viva e teve um papel aí importantíssimo, né? Por mais que essa questão, como o Bruno falou, né, do anacronismo nas representações possa ser algo muito forte, né, nos filmes, e nessa biografia não é diferente, né? Mas o filme vai mostrar ali essa força dessa personagem, obviamente num outro contexto, numa outra época. E um momento significativo da história dela é quando ela toma um tiro na cabeça, por causa, inclusive, do marido, nesse atentado que ele sofre em 1976. Também outro aspecto muito enfatizado é o cuidado que ela tem pelo Bob Marley, pela sua carreira, pela sua vida, ao longo da sua história, né? Eles se conhecem ali na adolescência e traçam a vida aí, jovens, adultos juntos, e também o cuidado que ela passa a ter com os filhos também do Bob Marley, que teve 12 filhos no total, e muitos desses filhos foram fora do casamento, né? A Rita Marley também fazia back vocal com o Bob Marley e colaborou muito nas produções, e isso fica ali contado no filme. Um pouquinho sobre o estilo de vida do Bob Marley e a influência forte da religião Rastafari em sua trajetória. O Rastafari é uma religião jamaicana, mais do que uma religião, mostra também um estilo de vida, os seus adeptos, né? Ela tem influências africanas, especialmente da Etiópia, e também fortes influências cristãs. Uma das premissas básicas aí é uma espécie de uma espécie de isolamento, né, do grupo em relação àquilo que seria a Babilônia, né, a sociedade capitalista, que é uma herança, poderia ser uma herança da sociedade escravista, né? Então os adeptos de alguma forma tentam questionar, criticar e buscar uma separação e uma proteção a essa corrupção própria da sociedade capitalista, a seu ver, né? A Jamaica, cumpre lembrar que foi uma ex-colônia britânica que vivenciou toda a questão do escravagismo e também da influência, né, da sociedade capitalista nos países subdesenvolvidos. A religião também Rastafari, ela é seguida por 1,1% da população jamaicana, enquanto 65% da população é protestante. Eles buscam também uma forte conexão com a natureza, se utilizam bastante de chás da natureza e, para muitos adeptos, a poligamia é uma prática bastante comum. Isso explica também os 12 filhos do Bob Marley com diferentes parceiras, né? Há membros também que não cortam os cabelos, que usam os dreadlocks, barbas grandes, inclusive como forma de resistência cultural, manutenção das suas tradições,
até mesmo uma referência às tradições bíblicas do Antigo Testamento. Alguns vão usar isso como tendo essa referência. Lembrando também que o reggae é baseado num ritmo Rastafari, que é o Nyabing, porém com a inclusão de vários elementos eletrônicos, como a guitarra, baixo e vários outros instrumentos. O Bob Marley ele morre em 1981, com apenas 36 anos, mas deixou aí um legado para a história, né, para a sociedade. Ele foi vítima de câncer de pele, um melanoma acral, que é uma doença bastante agressiva, não está relacionada à questão da exposição ao sol. É uma doença também que afeta principalmente pessoas negras. Ele não quis amputar o pé onde se apresentou inicialmente esse melanoma e que depois se espalhou agressivamente para várias partes do seu corpo, né? Por questões religiosas, mas também por ter medo, por recear que a amputação do dedo, do pé principalmente, né, fosse prejudicá-lo nas apresentações e também no futebol, porque ele era absolutamente apaixonado pelo esporte e jogava antes das apresentações, onde ele ia, onde ele passava. Ele costumava jogar futebol com as pessoas, andar, caminhar pelas ruas, mostrando realmente a sua vida simples, que permeou toda a sua carreira. Obviamente, tem muitas questões sobre a biografia do Bob Marley, questões inclusive delicadas, comprometedoras ali, e que não são mostradas no filme, outras são mostradas de maneira breve, mas eu acho que o filme ele realmente é uma grande homenagem e que vale a pena assistir, vale a pena você desfrutar dessas 2 horas aí, quase 2 horas de filme, e realmente é um filme que você não vê o tempo passar. Eu mesmo poderia ficar ali o dia inteiro e passei a ouvir as músicas, passei a ouvir reggae com mais frequência, e realmente assim, é um filme para você se apaixonar, para você se encantar, e ele cumpre esse objetivo, na minha opinião. Então, quem quiser assistir, quem tiver interesse, corra para o cinema, ainda está em cartaz, e com certeza é um dos filmes aí que vai fazer história nessa retomada do cinema em 2023, abrindo aí 2023 em grande estilo, uma grande obra que está aí em cartaz para vocês conferirem. Se você já assistiu, coloque nos comentários as suas impressões, fique muito à vontade. Aliás, não se esqueça também de curtir, compartilhar nosso conteúdo e também, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal.